As estações vêm e vão, mas para um crente, as estações não são apenas a primavera, o verão, o outono e o inverno, são tempos para tratativas espirituais. As estações são o tempo alocado para certos cursos espirituais. Uma dessas estações na vida de um crente é a estação de separação ou consagração. Agora, alguém pode estar se perguntando: por que Deus deve me isolar? Por que minha separação é importante? Este vídeo abordará tais perguntas e revelará a beleza de ser separado, então, por favor, assista até o final. É algo bonito ter pessoas ao nosso redor com quem podemos nos encontrar, mas às vezes Deus suspende isso para que Ele possa agir em nossas vidas. Pode ser que não estejamos cientes, mas às vezes ficamos tão ocupados que falhamos em responder à atenção de Deus. Ficamos tão envolvidos com toda a conversa em nossas vidas que se torna difícil ouvir Deus sobre questões importantes. É nesse momento que Deus decide nos isolar de alguma forma, para que Ele possa ter um bom momento de pai e filho conosco. Você pode estar em uma estação assim e pode achar que as coisas estão desmoronando. Pode até se convencer de que Deus se afastou de você, mas isso não é verdade. Quando Deus nos separa, Ele faz isso para que possamos nos aproximar dele. Ele nunca o separará para um lugar de abandono. A primeira coisa que quero que você saiba é que a isolação é escritural. 2 Coríntios 6:17 diz: E portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, ou não toquem em nada impuro, e eu os receberei, e serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sempre que Deus escolhe nos isolar de coisas e pessoas, não devemos ser rápidos em pensar que o diabo está agindo. Não devemos começar a sentir que Deus é injusto ou desleal conosco. Deus tem uma razão para tudo o que Ele faz ou diz, Ele é um Deus de propósito. Ele não orquestrará estações sem um objetivo em mente. Se você está em tal estação e acha difícil se alinhar, nunca se esqueça que Deus está com você. As estações de isolamento devem ser valorizadas, não devem ser momentos tristes. Se você conseguir ver além da dor de abrir mão da companhia de amigos, verá as razões belas pelas quais tudo isso é para o seu bem. Quero que você veja esta estação de sua vida como a maneira de Deus chamar sua atenção para a sua atenção. Você sabe que há temporadas em nossas vidas quando buscamos Deus com todo o nosso ser porque precisamos de sua intervenção em algo importante. Depois, há outras estações em que Deus quer nos falar, mas estamos muito ocupados para nos sentar a seus pés e receber instruções para a próxima fase de nossas vidas. Esta estação de separação das coisas e pessoas que você ama é um momento em que Deus está chamando você para seus pés. O livro de 2 Coríntios nos diz que a separação das coisas impuras é uma condição para se tornar filho e filha de Deus. Se você obedecer à instrução de Deus de sair e se separar, Ele será um pai para você. Que honra ter o Deus Todo-Poderoso como Pai! No entanto, é triste que, quando isso começa a acontecer em nossas vidas, tendemos a interpretar mal as intenções de Deus em relação a nós. Começamos a sentir que Ele nos abandonou ou quer que soframos em vão. Amado, não deveria ser assim, e esse sentimento não vem de Deus. Satanás não quer que nos tornemos filhos de Deus, é por isso que ele interfere em tudo o que pode nos fazer um. É essencial reconhecer que um propósito divino está se desenrolando em sua vida. O plano de Deus é absoluto e esplêndido, e muitas vezes, períodos de solidão são a maneira dele de nos guiar em direção à autodescoberta, ao crescimento pessoal e a uma conexão mais profunda com Deus. Devemos observar que esse tipo de isolamento não é como o que o mundo faz. As pessoas do mundo se retiram para a depressão ou elas se isolam de outras pessoas e passam todo o tempo pensando e se preocupando. Esses pensamentos, em alguns casos, levam ao suicídio, vícios e outros atos terríveis. Por outro lado, quando Deus chama você para o isolamento, Ele está prestes a fazer algo valioso em sua vida. É muitas vezes uma estação de embelezamento, purificação e realinhamento. Oh, que estação gloriosa! Amado, é uma estação que você não deve brincar. Alguém disse que a salvação é Deus nos tirando do mundo, enquanto a consagração é Deus tirando o mundo de nós. Deus chamou cada crente para fora do mundo, mas nem todo crente está livre do mundo. Existem cristãos mundanos hoje porque ignoramos o chamado de Deus para o isolamento.
Não conseguimos entender que a separação é a sabedoria de Deus para trazer o mundo para fora de nós. Não devemos estar juntos com descrentes, pois o que a justiça e a maldade têm em comum? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Amado, que acordo existe entre o templo de Deus e os ídolos? Isso é o que as Escrituras nos dizem. Portanto, não odeies se Deus está te afastando de alguns amigos ou de um grupo de pessoas. Algumas pessoas podem não ser ruins, mas isso não significa que sejam boas para você. Este é o primeiro nível de isolamento que todo crente deve experimentar quando entra em Cristo. Se você se encontra nesta situação agora, preciso que você se sinta confortado. Deus está tirando você para trazê-lo a si mesmo. Ele está tirando você para que você possa ficar solitário. Ele quer que você veja a necessidade dele em sua vida. Muitas vezes não conseguimos ver essa necessidade porque tentamos preencher nossos corações e mentes com nossos entes queridos. Um chamado ao isolamento nesta fase é um chamado para acertar nossas prioridades. É um tempo para aprender a colocar Deus acima de tudo e de todos. O isolamento pode ser semelhante ao tempo de uma lagarta em um casulo antes de emergir como uma borboleta. Permite a introspecção, uma chance de avaliar suas prioridades e uma oportunidade para fortalecer sua fé. Deus pode estar proporcionando a você um espaço sagrado longe de distrações externas, para que você possa ouvir seus sussurros e entender o caminho que Ele traçou para você. Considere o isolamento um processo de refino, onde Deus molda você na pessoa que Ele imagina que você seja. O isolamento é uma escola para os filhos de Deus. Durante esses momentos, Deus começa a trabalhar em aspectos estratégicos de sua vida, um após o outro. Seu caráter será refinado, você desenvolverá resiliência e seu verdadeiro propósito será revelado. Abrace a quietude, amado, pois é dentro dos momentos silenciosos que Deus transmite suas lições mais profundas. Samuel diz: e David escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a casa de seu pai ouviram sobre isso, desceram até ele. Todos os aflitos, devedores ou descontentes se reuniram ao seu redor, e cerca de 400 homens estavam com ele. Esse foi um momento de isolamento para David. Primeiro, ele foi separado da casa de seu pai, quando sempre teve que estar no campo cuidando das ovelhas. Na caverna de Adulão, David formou os homens mais fortes de seu exército. Lá, ele foi quebrado e se tornou forte. Isso deve lembrá-lo de que mesmo em seu isolamento, você não está sozinho. A presença de Deus está com você a cada passo do caminho, assim como esteve com David. Use este tempo para aprofundar seu relacionamento com Ele por meio de orações e meditação em sua palavra. Se bem investido, a força adquirida na solidão irá capacitá-lo a enfrentar os desafios futuros com uma fé inabalável. O isolamento de Deus é um sinal de que Ele ama e ainda se importa com você. É um sinal de que você importa para Deus. Honestamente, é um privilégio, ou nem todos têm essa oportunidade. É uma retirada estratégica, não abandono. À medida que você navega nesta estação, mantenha-se esperançoso, permaneça focado e confie que Deus sabe o que está fazendo. Além disso, o isolamento pode ser um tempo de preparação. Deus pode estar te protegendo de influências que poderiam prejudicar seu progresso ou desviá-lo de caminhos que levam a resultados ruins. Confie que seu tempo é perfeito e que Ele está orquestrando eventos em sua vida por um motivo, um que se alinha a um plano divino. Você pode não ser capaz de compreender totalmente o que Deus está tentando fazer nesta estação, mas você precisa confiar o suficiente para ficar com Ele. Você precisa se abrir para ver a beleza nesta estação. Esta estação deve ser desfrutada, não suportada. No entanto, você pode escapar desta estação se não entender o que significa ser separado. Deus fará o chamado, mas depende de você se retirar deliberadamente de tudo o que Ele pede. Você precisa estar disposto a abrir mão de qualquer coisa. Este ato deliberado de se afastar do clamor do mundo não é apenas uma retirada, mas uma jornada sagrada, uma que leva a um novo nível de intimidade com Deus. É uma estação onde encontramos Deus. Pode ser solitária, mas é uma empreitada que vale a pena. Essa separação não é um afastamento do mundo, mas um afastamento do superficial, abrindo caminho para uma conexão mais profunda com o divino.
O chamado para ser separado de Deus é um convite para descobrir a verdadeira essência do próprio ser. Na quietude do isolamento, longe das distrações, você se encontrará face a face com seu Criador diante do trono da graça. Reis 19 diz: O Senhor disse: Sai e fique na montanha, na presença do Senhor, porque o Senhor está prestes a passar. Então um grande e poderoso vento rasgou as montanhas e quebrou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E após o fogo veio um sussurro suave. Às vezes, precisamos sair do barulho do mundo para ouvir Deus. A separação nos ajuda a nos aproximar de Deus com um coração tranquilo. Você pode ter que fazer uma pausa em algumas atividades físicas durante este tempo. As pessoas ao seu redor podem não entender o que está acontecendo, mas você deve ter certeza de que algo belo surgirá de sua solidão. Não é uma separação que enfraquece, mas que fortalece, pois o devoto se torna um vaso através do qual Deus se manifesta. Amado, o chamado de Deus é para a formação do homem. Ele está chamando você para vir e receber sabedoria, direção e beleza em troca de suas cinzas, descanso para sua alma sobrecarregada e paz para seu coração angustiado. Deus está chamando você para que Ele possa moldá-lo. Pode parecer que Ele está quebrando você, mas confie que Ele fará uma obra-prima mais bela a partir de seus pedaços quebrados. Você responderá a este chamado e permanecerá com ele, ou ressentirá Deus por interromper sua vida? Os altos que você tem se esforçado tanto para alcançar, os objetivos e todas as outras coisas em sua lista não são tão importantes quanto o tempo que você precisa passar sozinho com Deus. Nesta estação, esqueça-se de quão rápido as coisas estão se movendo ao seu redor e concentre-se em Deus. Você não acha que aquele que tem os tempos e as estações em suas mãos pode lhe conceder velocidade para recuperar tudo o que você pode perder enquanto estiver em isolamento? Ele pode conceder velocidade, até mesmo sabedoria divina para fazer mais do que você já fez, se continuar em seu entendimento enquanto está em separação. Certifique-se de se imergir na sabedoria das Escrituras. Não se esqueça de que isso não é uma fuga do mundo, mas um passo deliberado em direção ao alinhamento divino. À medida que você se entrega à separação, Deus revelará o propósito pelo qual Ele o chamou, um propósito que ressoa com a vontade divina. Às vezes, Deus nos chama para ficar sozinhos com Ele para que possamos curar. Muitos de nós estão cansados dos fardos que impomos a nós mesmos. A intenção de Deus ao chamá-lo para estar com Ele e longe de tudo mais é ajudá-lo a ver sua verdadeira necessidade. Ele quer nos dar visão. Ele quer lidar com nossas dores e quebras para que possamos curar. Há tanto de Deus que não podemos alcançar se não deixarmos o que devemos. Lembre-se de Moisés, ele era um príncipe egípcio, mas quando Deus quis levantá-lo como um libertador para seu povo, ele isolou Moisés por cerca de 40 anos antes de enviá-lo de volta ao Egito. Durante todo esse tempo, Deus estava trabalhando nele. Essa é a beleza de ser separado. Jesus disse sobre seus discípulos: Eu os chamei para estarem comigo, para que eu possa enviá-los. Deus quer usá-lo para abençoar os outros. Ele quer que você seja sua mensagem para aqueles que sofrem, mas Ele não pode enviar você até que você tenha sido separado para Ele. Assim como Moisés e os discípulos de Jesus, pode ser necessário deixar tudo para trás para seguir a orientação de Deus. Deus está pedindo que você deixe sua família para trás? Ele tem enfatizado um relacionamento que faz você pecar contra ele, ou é o trabalho que você ama e aprecia? Em vez de se concentrar nas consequências de abandonar essas coisas, foque mais no que Deus deseja fazer disso. Se você pedir a Deus para revelar isso a você, Ele não ficará em silêncio, Ele responderá. Você pode estar se perguntando por que Deus está me isolando em primeiro lugar. Amado, é porque você é especial. Você foi chamado para algo maior, e é por isso que parece que você não se encaixa entre certos grupos de pessoas. Deus colocou algo especial em você, você é seu vaso escolhido, então não pode se encaixar em qualquer coisa e em qualquer lugar ao seu redor. Amado, abrace a vida separada. Você não é como todos os outros, você tem um destino, um chamado e uma vida que é diferente e projetada para a glória de Deus.
Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver por trás disso, se tornará a mais bela. Comprometa-se e suporte o que quer que o processo em que você está passando lhe traga. Por quê? Porque Deus o isolou para purificar e embelezar sua vida. Agora, vamos orar. Pai Celestial, na quietude de nossos corações, viemos diante de Ti reconhecendo a estação de solidão que o Senhor nos trouxe. Senhor, reconhecemos que este isolamento não é para nos abandonar, mas para a separação, um ato intencional para nos guiar e redirecionar para o caminho certo. À medida que nos posicionamos à beira desta separação sagrada, pedimos que o Senhor nos conceda a graça de perceber a beleza de estar sozinho contigo. Na tranquilidade da solidão, pedimos que abra os olhos de nossas almas para ver os detalhes intrincados de seu plano se desenrolando em meio ao silêncio. Que possamos encontrar a força para nos entregar, liberando nossos medos e ansiedades em suas mãos amorosas. Ensina-nos que não estamos enfraquecidos, mas fortalecidos nesta separação, pois sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Conceda-nos a resiliência para nos manter firmes na compreensão de que este isolamento é um campo de treinamento para dependermos mais de Ti. Na tranquilidade desses momentos, Senhor, que nossa comunicação vá além de palavras. Que possamos ouvir seus sussurros de conforto e amor em nossos corações, pois na beleza dessa separação, buscamos não apenas falar, mas ouvir, sintonizando nossos corações com a sinfonia de Sua presença divina. À medida que nos aprofundamos em Sua palavra durante esta estação de separação, que Sua palavra seja uma lâmpada para nossos pés, iluminando o caminho que o Senhor preparou para nós. Que seus ensinamentos estejam gravados em nossos corações. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a descobrir o propósito deste processo de separação. Ajude-nos a manter uma atitude positiva enquanto navegamos nesta estação. Ajude-nos a ver que o Senhor tem grandes planos para nós e que nunca devemos duvidar de Ti. Conceda-nos a sabedoria para discernir as lições que o Senhor pretende que aprendamos nesta sagrada isolação. Que possamos emergir desta estação refinados, resilientes e prontos para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Que a beleza de ser separado para o Senhor seja uma revelação que transforme nossos corações e almas. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te abençoou, por favor, comente contando-nos sobre sua estação de isolamento. Também curta, compartilhe e ative o sininho de notificações, pois isso nos encoraja a fazer mais.